gente vai trazer aqui agora uma convidada para tratar sobre o título, né? O tema do nosso programa de hoje, né? Bolsonaro usou a Caixa Econômica Federal para compra de votos. Né? Como é que se deu essa atuação? A gente falou disso em programas anteriores, dessa utilização do Estado, né, para a campanha eleitoral, feita por Bolsonaro na Petrobras, né, com uma destinação de dinheiro para programas sociais, para compra de botijões de gás, etc., e tudo isso no período eleitoral, fazendo ali uma derrama de dinheiro. Vou embarcar aqui na nossa conversa agora a Gilvândia Moreira, que é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Primeiro, é real que o Bolsonaro usou a Caixa né, no período eleitoral para tentar ganhar as eleições. Isso é real. Né? A gente já havia percebido, até falado sobre isso lá na época das eleições. Porque, veja, oferecer crédito, buscar linhas de crédito para a população, até para tirar a população do endividamento, acho que faz parte, é uma política positiva. Só que ele não fez isso nos 4 anos do governo. Ele fez no período eleitoral, e foi do primeiro para o segundo turno, onde esse volume de crédito para essa população de baixa renda aumentou significativamente. Então, ele usou a Caixa, que é uma empresa pública importante, que é financeiramente saudável, né? Ele usa dessa empresa pública, que tem anos de história, né? Que tem todo um corpo funcional, que tem responsabilidade. Ele usa a gestão do Pedro Guimarães para se promover, para tentar chegar num público que ele estava perdendo as eleições. Então, é real, sim, e isso é um problema, né? Porque ele não fez política de crédito para a população de baixa renda, né, em momento algum da gestão dele. Né? Ele fez no período eleitoral. O que ele faz? Ele pega 3 bilhões e coloca num programa chamado Sim Digital, e nesta linha de crédito para as pessoas que estavam endividadas, estavam negativadas. As pessoas que estavam negativadas, de baixa renda, podiam pegar esse crédito. Não era um programa feito, elaborado, para tirar as pessoas do endividamento, que vinha junto com um programa de geração de emprego e renda. Não, ele tira uma linha de crédito ali, no momento da eleição, para ele ganhar a eleição. A outra coisa uma linha de crédito que ele usou são 7,6 bilhões, que foi utilizado nessa linha, para quem estava no Auxílio Brasil, sendo que ele sequer planejava, né, continuar o Auxílio Brasil se ele ganhasse a eleição. Seria um problema, inclusive, ainda maior para a Caixa, se o Bolsonaro tivesse ganho as eleições, porque as pessoas provavelmente ou não teriam o Auxílio Brasil, porque ele não colocou na previsão orçamentária, ou teriam um Auxílio Brasil menor do que o que elas já estavam recebendo, que não era nem suficiente, né? Não seria nem suficiente para sobreviver, imagina, para você ter linha de crédito. Então, de verdade, ele fez um uso eleitoral, que eu acho que aí que está o crime, aí que está o problema, aí que está a conduta, né, antiética e oportunista do Bolsonaro, junto com Pedro Guimarães, e que, na verdade, só foi interrompido porque os empregados da Caixa, o corpo técnico, depois das eleições, sugeriram, deram parecer de interrupção desse programa, porque ele estava deixando a Caixa, né, numa situação ruim, digamos assim. Embora, quando a gente olha a quantidade, né, o patamar de crédito da Caixa, né, os outros indicadores da Caixa, a Caixa é uma empresa sólida e muito importante para o Brasil. Perfeito, importante destacar isso. Queria que você aprofundasse um pouco para a gente nessa visão do Bolsonaro em relação aos programas sociais. Né? Ele já fez discursos no parlamento, né, Gilvândia, dizendo que dar o dinheiro não ajuda em nada, só alimenta a pobreza, as pessoas não querem trabalhar, as pessoas que ganham benefício não querem trabalhar, mas com isso o Lula se elege, Dilma se reelege e tal. Esse era o discurso que o Bolsonaro colocava no parlamento ao longo da sua trajetória como deputado federal. E aí, quando ele assume o poder, ele utiliza justamente o mecanismo que ele acusa os seus adversários de fazer. É a revelação da real característica do Bolsonaro. Primeiro, que ele não entende o que é programa social, né? E ele só acha que as pessoas que são beneficiadas por programas ou por qualquer ação de governo vão dar para ele o voto, né? Porque ele utiliza esses instrumentos para tentar ganhar voto. Ele fez isso não só com a Caixa, mas com boa parte. O orçamento secreto é outro esquema apontado como um instrumento dessa política, né? Basta ver, né? O Haddad fala sempre que o Bolsonaro gastou 3% do PIB tentando se eleger, né? E eu acho que quando a gente for analisar mais de perto, né, botar uma lupa em cima de todos os gastos do governo e todas as políticas que o governo fez no período eleitoral, porque, veja, ele teve todo o tempo para fazer uma política, né? E, como você falou, ele foi deputado, ele pelo contrário, não defendia direitos da empregada doméstica, uma série de falas do Bolsonaro, de votos do Bolsonaro, que já mostrava que ele não tinha nenhum compromisso aí com a maioria da população. Mas é no período eleitoral que ele se utiliza de todas essas, do orçamento público e das empresas públicas, que a Caixa é isso, é uma empresa pública, sem nenhuma responsabilidade, ele vai. Isso impacta, viu, Daiane? Impacta lá na ponta, nas agências, porque nessa época das eleições,
nós vimos uma sobrecarga de trabalho dos empregados, das empregadas da Caixa nas agências, era uma coisa absurda, porque exatamente porque foi aí que ele liberou essa linha de crédito. Né? Na pandemia teve uma procura muito grande, aí era, né, da pandemia e do auxílio emergencial, que foi uma luta, não foi do Bolsonaro, foi do Congresso e da sociedade, porque ele não queria isso, né? Todo mundo sabe. O Bolsonaro defendia, depois de muita pressão, era R$200, esse valor foi aumentando até chegar nos R$600. As centrais sindicais, por exemplo, tiveram muita conversa no Congresso para poder chegar nos R$600. E aí vem um aumento grande nas eleições de demanda nas agências da Caixa, com a sobrecarga, e ele já tinha reduzido muito o quadro de funcionários, porque desde o golpe tirou a presidenta Dilma, né, nos bancos públicos teve uma redução aí de quase 30 mil empregos, né, com planos de demissão voluntária. São 30 mil postos de trabalho que foram fechados nos bancos públicos, sem reposição. E com um aumento de demandas substancial na pandemia, nas eleições, com esse crédito para o auxílio emergencial, para quem estava no auxílio emergencial, e com essa linha de crédito chamada Auxílio Digital, para quem estava devedor, para o pessoal de baixa renda. Não que não tenha que ter crédito, pelo contrário, nós defendemos que tem que ter crédito. Quer dizer, uma coisa junto com a política de geração de emprego e renda, é um crédito para tirar as pessoas do endividamento, é um crédito para tirar as pessoas da miséria mesmo, da fome, da falta de renda, né? É para que ela utilize aquele crédito não como salário, porque aí, né, tem que ter emprego, mas como uma forma de melhorar a renda dela. Para isso que o crédito tem que servir, a oferta do crédito. E o Bolsonaro não, ele usou o crédito para se eleger, para tentar ganhar voto da baixa renda, do pessoal de baixa renda que não estava votando nele. Então ele faz um uso eleitoral da Caixa. E basta olhar os dados que vai ver. Nós vimos na prática, Daiane, nós vimos o aumento, né, da demanda nas agências bancárias na época das eleições lá com o crédito consignado para o auxílio emergencial.